Olá, muito boa tarde. Entrefala deste sábado começando. Hoje vamos para o Maranhão. Eu nunca fui ao Maranhão, mas a Mari Serra vai levar a gente para lá. A gente está continuando sobre a série de Covid nos estados e a Mari já está aqui. Vou convidá-la para entrar. Oi, Olá, pessoal. Tudo bom, Mari? tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeira, Bem-vinda! obrigada. Fiquei muito feliz com o teu convite para a live. Confesso que eu sou amadora nessa questão de câmera. Peço desculpa se tiver alguma tremedeira aqui. Não tenho costume de falar em lives, mas eu espero aí responder as perguntas e informar o povo sobre o que está acontecendo aqui no estado do Maranhão Fica na tranquila. pandemia. Fica tranquila, querida. Aqui é uma conversa, né? O Entrefala Uhum. tem essa característica de ser entre nós, então eu chamo sempre pessoas que são amigas, conhecidas, né? Eu queria contar para todo mundo, a gente se conheceu num lugar muito especial, que é a Chapada dos Veadeiros, que para mim é o melhor lugar do mundo. Porque você E ainda não conhece o Maranhão. exatamente, imaginei que você ia me falar isso. Então Mas eu sim, é quis um te lugar chamar maravilhoso. Eu quis te chamar por isso, porque a gente está fazendo aqui, esse programa começou, eu estou chamando de programa, porque as pessoas chamam de programa. É um projeto de quarentena que eu comecei já tem quase 2 meses, e aí agora eu estou entrevistando uma pessoa de cada estado para a gente debater como é que está a situação da pandemia em cada lugar. Então, bem-vinda, Mari, eu vou te apresentar e depois eu vou te pedir para que você se apresente, porque a gente fala melhor de nós mesmas, né? Bom, gente, essa é a Mariana Serra. Ela é farmacêutica, bioquímica. Ela é doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, é maranhense e ludovicense, é isso? Ludovicense. Eu não É como entendi, são então cha- Hã? Ludovicense é como são chamados, né, os habitantes de São Luís, a capital do Maranhão. É mesmo? Olha só, já a E, primeira coisa que eu estou e... aprendendo. Muita gente Bom, não sabe disso, mas somos chamados dessa forma, né? tá bom. Então agora Pessoal se apresente Ludovico. pra gente. Então, eu sou Mariana, né? Sou farmacêutica bioquímica. Eu acho que também posso contribuir um pouco por ser da área da saúde com essas informações. Mas atualmente eu não estou trabalhando na linha de frente, como por exemplo da Covid-19. Não trabalho em hospital. É, minha, minha construção sempre foi acadêmica, né? Eu trabalhei pouco tempo em distribuidora de medicamentos, mas atualmente eu faço pesquisa na Faculdade de Medicina da USP e eu tenho estudado processos inflamatórios e alérgicos e trabalho com pancreatite aguda. Mas como nós estamos sempre lendo, né, sempre nos atualizando sobre a pandemia, eu estou Uhum. aqui para dar essa contribuição. Bom, Mari, a primeira pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre a sua pesquisa, né? É um costume também aqui no Entrefala, quando eu entrevisto acadêmicas e acadêmicos, eu sempre pergunto sobre as pesquisas, até para a gente valorizar o quanto as universidades, o quanto a ciência tem contribuído nesse momento de pandemia, né? Então, se você já quiser emendar, tanto falando da sua pesquisa de uma maneira mais aprofundada, e de uma maneira para leigos também, porque eu não entendo nada dessa área, né? Sou de humanas. Mas se você já quiser emendar também falando sobre a importância da ciência, sobre a importância do que a USP está fazendo e outras universidades, né? Você é doutoranda na USP, mas suponho que você também saiba da importância da Federal do Maranhão. Então, se você puder falar para a gente, tanto da sua pesquisa, quanto a importância da ciência nesse momento de pandemia, é muito importante, porque eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que são do meio acadêmico, né? Porque a gente foi chamado durante o ano passado inteiro de balbúrdia, entre outras questões que foram colocadas pelo próprio governo federal, pelo próprio ministro da Educação,
Então, acho que mais do que nunca a gente tem que valorizar a ciência. Então, por favor, fale um pouco para a gente sobre isso. Então, eu formei em farmácia bioquímica aqui no estado do Maranhão, na Federal do Maranhão, em 2014. Em seguida, eu já ingressei, desde da graduação, eu já fazia pesquisa como iniciação científica, né? Que é o primeiro contato que a gente tem com a ciência, frequentando laboratórios de pesquisa da própria Universidade Federal do Maranhão, que, por sinal, tem ótimos pesquisadores. E em seguida, ao finalizar a graduação, eu já ingressei no mestrado. Então, eu ingressei no mestrado, e no mestrado eu trabalhava com inflamação, né? Lá na Federal do Maranhão. E meu grupo de pesquisa, durante o meu mestrado, nós desenvolvemos uma pomada cicatrizante a partir de um produto natural muito abundante aqui no estado do Maranhão, mas na região sul do Maranhão. E nós conseguimos submeter essa pomada a um processo de patente. E esse artigo ele foi publicado, né, esse ano, acho que tem um mês, que ele foi aceito e publicado em um jornal internacional. Eu até compartilhei no meu feed de notícias e, assim, para o grupo de pesquisa foi uma alegria muito grande a gente ter trabalhado com um produto do estado do Maranhão e que a população já utiliza para a finalidade cicatrizante, né, que foi a qual ele foi testado. Qual que é o produto, só por curiosidade? A planta é popularmente conhecida como carobinha, é a jacaranda de Currenchã. Então, nós conseguimos mostrar nessa pesquisa que ela apresenta vários constituintes químicos capazes de atuar com eficácia na cicatrização. Só que nós testamos em animais, porque como é que funciona a pesquisa, né? Principalmente em farmacologia. Quando a gente vai lançar um medicamento, primeiramente a gente tem que testar in vitro, normalmente isso é feito, fazer todo um screen, uma triagem, né, para ver se ele é capaz de promover efeito biológico. Depois a gente passa para a etapa de testes em animais. E eu trabalho com pesquisa pré-clínica, que envolve essa parte de testagem em animais, que ainda é importante em muitas situações. E aí depois somente que ele é testado em humanos, né, que vai para a fase clínica. Então, tem mais 3 fases. Primeiramente, até interessante para depois a gente entender o COVID, né? Primeiramente, passa por um teste em pessoas saudáveis, depois em um grupo doente, depois esse grupo de doente é ampliado e só então se entra com o processo para esse medicamento ele ser comercializado. Então, nós fizemos essa primeira fase, essa fase pré-clínica, e testamos em animais durante o meu mestrado e tivemos um resultado bacana e uma resposta à publicação do artigo. Agora, no doutorado, eu continuo trabalhando com inflamação, mas eu acabei mudando um pouco o foco dessa inflamação. E não estou trabalhando com intervenção farmacológica, mas com intervenção clínica. Vou tentar explicar mais ou menos. A gente trabalha lá, no meu grupo de pesquisa da USP, com pancreatite aguda. A pancreatite aguda é uma inflamação do pâncreas, né? Em geral, quando o paciente é acometido com essa inflamação, essa inflamação ela é autolimitada, 80% dos casos ela se resolve facilmente, mas tem cerca de 20% dos casos que o paciente desenvolve a forma grave, e aí quando desenvolve a forma grave pode ter 80% de mortalidade, porque desenvolve uma inflamação muito acentuada e que pode levar à falência múltipla de órgãos. Então, para reduzir, né, essa questão do paciente grave precisar de cirurgia abdominal, que é um fator de risco para a mortalidade desse paciente, para que amenizasse isso, nós desenvolvemos um protocolo agora no meu doutorado de lavagem peritoneal durante a pancreatite aguda, que é uma medida simples e não farmacológica para o paciente grave. Como funciona? Nós temos o nosso abdômen, né? Então, no interior da cavidade abdominal, né, está o peritônio, revestindo a nossa cavidade abdominal e os órgãos.
E quando a gente tem uma pancreatite aguda, a gente tem essa inflamação no abdômen. Quando você intervém com uma lavagem nesse abdômen, você reduz a inflamação local e reduz também, que a gente viu, né, resultados preliminares, dados não publicados, reduz até a mortalidade desses animais. Uhum. Mari, e aí eu queria que você falasse, né? As pessoas têm um pouco daquele estereótipo de que cientista é sempre a pessoa que está dentro de um laboratório, que imagino que é o que você faz todos os dias, com um jaleco branco, olhando num microscópio, umas coisas assim. E, na verdade, nós das ciências humanas também produzimos ciência, mas como agora é a primeira vez que a gente está conversando aqui na Entrefala com uma cientista do jeito clássico, eu queria que Meu você Deus, eu comentasse. sou muito clássica mesmo. E, inclusive, eu achei muito bacana a ideia da live, porque eu acho que é importante nós acadêmicos estreitarmos esse laço com a população e tentar se comunicar realmente de uma forma que a população entenda, né? Sim. Eu queria E que que esse você conhecimento falasse ele para chegue. eu queria que você falasse para a gente sobre uma rotina de um laboratório, né? E justamente pegando um pouco dessa pergunta que eu tinha te feito, qual que é a importância da ciência nesse momento, das universidades públicas principalmente, nesse momento de pandemia, Sim. né? Então, nós estamos presenciando, principalmente aqui no Brasil, uma situação muito triste, que é o negacionismo da ciência pelas autoridades brasileiras, né? Então, a gente tem um presidente que ele não é referência nenhuma para a questão do enfrentamento da pandemia, do coronavírus. E a ciência tem mostrado totalmente o contrário do que tem sido defendido por esse governo. Então, é nessas horas que a gente consegue perceber o quão válido é a pesquisa dentro das universidades, o quão válido é valorizar o pesquisador, é fornecer meios, né, para que ele consiga desenvolver essas pesquisas. Então, vocês devem estar bem informados, porque as atualizações sobre o coronavírus ela está sendo assim de uma forma muito veloz. E o mapeamento genético do vírus ele foi feito por uma pesquisadora da USP. Foi feito no Brasil, pela Esther Sabino. E por que isso é importante? Mapear o vírus, conhecer o vírus, para poder a gente conseguir combatê-lo e encontrar ferramentas, né, que possam combatê-lo de uma forma mais específica. Não inespecífica, como muita gente sem conhecimento está tentando ou incentivando a população à automedicação, né? Questão da cloroquina. Então, assim, a gente teve já essa iniciativa desse grupo de pesquisa lá da Faculdade de Medicina, uma vizinha lá de laboratório meu, e eu fico muito orgulhosa do Brasil, e também estão pessoal lá do Butantan, estão pesquisando vacinas, né? Coisas têm sido desenvolvidas, mas é um momento também que é muito difícil, porque a pesquisa ela tem que caminhar paralelo com as estratégias clínicas. Então, assim, ao mesmo tempo que nós, da área da saúde, né, temos que estar envolvidos com a pesquisa do laboratório, tem que arrumar solução, tem que ter um jeito de agir rápido na clínica. Então, são duas coisas que no meio de uma pandemia é difícil de se fazer, mas tem sido feito graças aos governos e municípios, que têm sido até bem enfrentando de uma forma bem coerente em geral, né, essa pandemia, e tem conversado bastante, né, governos, governadores e prefeitos Sim. para esse enfrentamento. Mari, você já começou dizendo que você não está necessariamente na linha de frente, né? Porque você não está trabalhando em um hospital no momento e tudo. Mas como trabalhadora da área da saúde, eu imagino que você tenha um acúmulo maior do que nós que somos de outras áreas, né? Até porque você Sim. pode conhecer pessoas que tenham sido infectadas, né? Você pode. Conversei também com pessoas que trabalham na linha de frente, E farmacêuticos, colegas farmacêuticos também, e tem algumas coisinhas sim para falar em relação então, aqui a no esse histórico, né, da pandemia aqui no Maranhão.
Aí você pode ir direcionando as perguntas que eu vou responder. Tá, é porque aqui na Entrefala a gente já conversou com algumas enfermeiras que estão na linha de frente mesmo. Uhum. E aí eu queria que você comentasse também um pouco, porque uma coisa que elas todas me relataram isso, né? Das dificuldades, inclusive, de ter EPI, né? Os equipamentos de proteção individual, da sobrecarga de trabalho, enfim, todos esses relatos que foram bem tocantes, né? Com as duas enfermeiras que eu já entrevistei. Daí eu queria que você comentasse para a gente também sobre outros trabalhadores da saúde, porque não é só enfermeiro e médico, né? Existem Não, 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 uma não. equipe Existe multi, né? Então multiprofissional. eu queria que você comentasse para a gente sobre esses outros trabalhadores da área da saúde também. Uhum. Então, assim, dentro da estrutura hospitalar, nós temos uma equipe multiprofissional, todos eles ali empenhados, né, em prol da melhora do paciente. Então, às vezes passa até despercebido, heróis da saúde, médicos, enfermeiros, mas, nossa, tem nutricionista, tem, me perdoe também se eu esqueci alguém, mas tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, os enfermeiros, claro, e tem os farmacêuticos tanto na farmácia do hospital, né, abastecendo esse hospital com medicamentos, e nos laboratórios, pesquisando, fazendo análises clínicas, né, os exames dos pacientes. E o que aconteceu aqui? O início da pandemia, aqui no Maranhão, ele foi em março. O primeiro caso, ele foi em março de 2020, obviamente. E ele cresceu assim de uma forma muito acelerada, muito acelerada. No início, tiveram sim algumas dificuldades em relação à EPI, as coisas demoraram, né, para chegar, os hospitais demoraram a ser abastecidos, mas atualmente não tem faltado questão de EPI. Não tem faltado, até porque já tem se reduzido os casos, né? Então, assim, tem as fases da pandemia. No início, claro, era uma coisa nova, tinha acabado de acontecer, então tiveram, sim, algumas dificuldades, os leitos todos lotados, o pessoal, os trabalhadores de saúde sobrecarregados, assim como em todo lugar do Brasil. Agora, uma questão pontual daqui é que, de início, ficou a cargo do Estado essa questão do controle do coronavírus. Só que os hospitais do Estado, eles ficaram sobrecarregados, né? As UPAs, a urgência e emergência, ela ficou sobrecarregada. E aí começou o município também pegar essa responsabilidade. Então, isso foi uma questão um pouco complicada, porque tiveram hospitais no início que não eram para ter paciente com coronavírus, entendeu? E, no entanto, começaram a atender 1, 2, 3. E, por exemplo, um hospital de referência aqui de urgência e emergência, Socorro 1, ele chegou até a ter 30 pacientes de Covid. Então, isso daí é uma coisa, apesar de estarem em uma ala isolada, é uma coisa assim complicada, né? Porque, sim, infelizmente, é um vírus muito contagioso, que tem uma transmissão assim muito acelerada. Então, sim, só que depois, claro, o governo, ele organizou isso e criou estratégias para dividir hospitais e postos de autoatendimento para atender o pessoal de Covid e outros para outras questões. Sim. Mari, então, você já começou a falar sobre o Maranhão, né, sobre os dados da Covid no Maranhão, mas antes da gente começar a falar sobre a doença, eu nunca fui ao Maranhão, infelizmente. Gosto muito pelo que vejo, gosto da cultura, enfim, tenho muita vontade de ir. E eu imagino que muita gente que está assistindo, que é daqui de Goiás ou de outros lugares do Brasil, porque a gente está transmitindo, inclusive, no Facebook e no Instagram simultaneamente, então está tendo uma audiência grande, não conheçam, talvez muita gente não conheça o Maranhão também. Então, eu queria que antes da gente começar a falar sobre os dados da Covid,
que você nos apresentasse seu estado, né? Acho que você vai ter um grande orgulho de fazer isso. Ah, eu amo esse lugar, né? Principalmente, Apesar dos apesares que a gente sabe. principalmente para quem não conhece. Então, assim, começa do beabá mesmo, sabe? Nos apresente o Sim, Maranhão. sim. O Maranhão, inicialmente, onde iria ser o Maranhão, ele foi dividido em duas capitanias hereditárias, pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1530. Então, ele foi dividido em duas capitanias hereditárias, em 1530, né? E só que não houve expedição para cá. O pessoal não veio para cá. E aí ele foi habitado pelos franceses, né? Foi fundado, o São Luís foi fundada pelos franceses em 1612. Então, quando rolou isso dos franceses virem para cá, na frente dos portugueses, para ficar a ilha de São Luís, os portugueses Desculpa, peraí, ficaram. rapidinho. Tá. Minha cachorra latiu. Oh, meu Deus! Ela tá aqui em casa hoje. Oh, meu Desculpa. Deus! E aí Continue, os desculpa. portugueses ficaram loucos. E logo, 3 anos depois, em 1615, já mandaram uma expedição para cá, comandada pelo Jerônimo de Albuquerque, e tomaram a ilha, tomaram São Luís, dos franceses. Né? Mas o nome São Luís permaneceu, que é um nome francês, mas sob o comando dos portugueses. Uhum. E depois a ilha foi invadida também por holandeses. Enfim, essa é a história da fundação de São Luís em 8 de setembro de 1612. Então, 8 de setembro é o aniversário da cidade. E temos como santa padroeira Nossa Senhora da Vitória. Esses são os aspectos históricos. Uhum. Culturais. Vocês já devem ter ouvido falar que a cultura do Maranhão ela é muito rica, né? Sim. Nossa, tem muito de cultura também afro. Uhum. Tem muito negro aqui no estado, né? Nós temos uma população negra que eu acho que é uma das maiores do país. E não posso deixar de falar do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, que fazem parte do folclore maranhense. E estamos em um período que deveria estar tendo festa junina, infelizmente a pandemia não deixa, e a festa junina do Maranhão, olha, posso dizer que é uma das melhores, assim. Eu acho que é a melhor. Não fui em muitas, mas tem uma energia muito boa, tem muitos arraiais, infelizmente não estamos tendo, mas, poxa, no ano passado foi a coisa mais linda, houve um grande investimento. Minha prima aqui comentando que é dançarina de um boi famoso aqui do Maranhão, e do Boi Barrica, tá comentando, muito bom, é uma cultura. E é isso, e assim, eu amo a cultura maranhense, nós temos praias maravilhosas em São Luís, infelizmente a maioria imprópria para banho em São Luís, né? Mas tem uma orla muito bonita, então vale muito a pena visitar as praias, contemplar o pôr do sol, ficar de boa em barzinho, claro, em uma situação normal, não em uma situação de pandemia. Então já programem a viagem para São Luís pós-pandemia e contem comigo para apresentar por aqui a ilha. E claro, eu não posso deixar de falar dos Lençóis Maranhenses, né? Ah, sim. Eu nunca vi nada mais bonito que os Lençóis Maranhenses. Eu, particularmente, eu e mais alguns amigos, você deve saber, o Fernando Roberto, o Marco Aurélio, a gente fez a travessia do Parque dos Lençóis e eu super indico. Foi uma caminhada de 3 dias e nós conseguimos conhecer grande parte do Parque dos Lençóis, visitando alguns povoados 3 dias também. 3 dias caminhando. andando. Claro, nós andávamos cerca de 8 a 12 horas por dia. Eu não quero fazer esse passeio, não, mas eu topo o convite para ir nos Porque Lençóis. o Parque dos Lençóis, ele lá não pode entrar carro, né? Por uma questão Ah, ambiental. Então, normalmente as pessoas quando querem conhecer mais a fundo fazem o trekking, mas você pode conhecer muitas lagoas sem
passar por esse trekking de 3 dias, tá? Em um passeio comum lá no Rio Preguiças, lá na cidade de Barreirinhas, onde está localizado grande parte, alguns lençóis, né? Barreirinhas, Santo Amaro. Você pode conhecer essas lagoas sem andar tanto também. E vale muito a pena. É uma energia magnífica. Legal, só aumentou minha vontade de ir aí. Não sei, o pessoal fala por aqui que a São Luís é a capital do reggae, isso é verdade? Ah, é verdade. São Luís é a capital do reggae, inclusive tem até outros codinomes, né? Atenas Brasileira, capital do reggae, Ilha Rebelde, Ilha do Amor. Nossa, Ó. tem alguns codinomes. Tem aqui um professor meu na live assistindo também, que curte muito reggae, e ele deve estar orgulhoso da gente estar falando de cidade do reggae. Mari, e falando sobre questões políticas agora, né? Sobre o Maranhão, Uhum. políticas recentes. Você falou, você fez um bom apanhado histórico. Eu, como historiadora, achei o máximo. Adoro quando as pessoas falam sobre. Me Adoro esforcei, quando. viu? Hã? Me esforcei, viu? Adoro quando as pessoas falam sobre aspectos históricos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre as questões políticas recentes, né? Porque o Flávio Dino foi eleito por uma pesquisa de uma revista que não me recordo o nome, recentemente como o melhor governador do Brasil. E aí ele tem tomado algumas medidas durante a pandemia. Por exemplo, ele encomendou respiradores que depois o governo federal barrou a entrada, né? Então, eu queria que Sim, você comentasse sobre as políticas públicas do governo Flávio Dino nesse momento da pandemia. Se o você quiser enfrentamento. comentar sobre o governo dele antes da pandemia também, fique à vontade, mas especificamente Uhum. nesse período, né? Porque é o tema do nosso Entre Fala. Sim. Então, como muita gente deve saber, o Maranhão ele foi governado muito tempo por uma oligarquia, né? Então, entrava governo, saía governo, era a família do Sarney que governava. E nós tivemos o Flávio Dino eleito, que participa, né, de um grupo de oposição ao dessa oligarquia. Então, para a gente, eu acho que para os maranhenses, pode ter muita gente que não se alinhe com o governo dele, claro, mas eu acho que foi um motivo de conquista tê-lo, até mesmo para que tivesse alternância nesse poder. E que tivesse uma outra pessoa no poder e uma pessoa lúcida, política, muito inteligente, muito capaz, né? Agora, sim, sobre o fato dele ser o melhor governador do Brasil, não sei. Mas no enfrentamento da Covid, ele realmente ele reconheceu a pandemia logo, né? Não houve negacionismo da parte dele. E ele decretou várias medidas, tem um site só para Covid, né, aqui no Maranhão, onde Que ele é legal. atualizado toda hora. Eu vou até já dizer qual é o site, se alguém quiser olhar. E toda hora ele é atualizado, inclusive quando eu falar de dados eu vou colocar aqui, porque eu prefiro falar bem atualizado, né, bem fresquinho. E ele lançou 30 decretos, pelo que eu conferi hoje, Uau! em relação à Covid. Então, assim, está sendo uma coisa que ele tem atualizado bastante os decretos, ele tem estreitado muito a comunicação com a população. Eu sempre assisto os vídeos dele no YouTube, para ver o que tem acontecido, os gráficos, e não é só fala, né? É com evidências, assim, pelo que eu tenho visto. Mostra os gráficos, é, tem concordado com tudo que a ciência tem dito sobre isolamento social, mas com ressalvas, que vamos já comentar. Então, assim, o que eu achei legal, que eu pontuaria desse governo, dessa gestão? A questão de ter apoiado o isolamento social como estratégia de conter de evitar o contágio, a transmissão do coronavírus, e de ter lançado o decreto do lockdown, né? Como eu falei, aqui teve um aumento muito grande dos casos desde o início da pandemia. Então, assim,
foi aumentando de uma forma muito acelerada, porque o maranhense, ele até se isola. Ele até se isola em casa, mas ele não mantém o distanciamento. Então, a questão do distanciamento social aqui no Maranhão é um problema muito grande. Então, ele acabou tendo que lançar o lockdown. Foi o primeiro estado, né, a tomar essa medida de isolamento mesmo, assim, e quem descumprisse pagaria multa e tudo. E isso fez com que caísse muito o número de óbitos aqui em São Luís, né? Até porque estamos indo mais para... Começou em março, então já estamos indo mais para uma fase assim, mais de um pouco de estabilização. Ainda tem muitos casos, né? Mas a mortalidade decaiu bastante, reduziu bastante. Sim. Os casos continuam, mas a mortalidade reduziu muito, assim, entendeu? E com o lockdown, antes do lockdown, o pessoal, no início da pandemia, tinha 53% de isolamento, não chegava a 55%. Depois começou a cair, só tinha cerca de 35% de isolamento. E aí ele veio com o lockdown, atingiu de novo os 55%, né? Porque foi o quê? Uns 15 dias esse lockdown. Foi do dia 5 de maio até o dia 17, né? Ia ser até o dia 14, mas ele estendeu até o dia 17, antecipando um feriado estadual que seria em julho para maio, para 15 de maio. Então, assim, teve uma melhora significativa e outros estados seguiram esse exemplo. Hoje no Brasil, acho que uns 18 estados, eles seguiram esse exemplo do lockdown. E agora está acontecendo uma flexibilização da quarentena. E eu não sei até que ponto isso, entendeu? Vai impactar tanto na questão da doença. Eu acredito que se ainda não temos uma vacina e um remédio capaz de curar essa doença, a quarentena e o isolamento ainda é o único meio de evitar mais mortes, né? Porque a gente sabe, sim, que muita gente pega a doença, muita gente tem a Covid-19 e não evolui para fases mais graves. Mas as pessoas de risco, elas vão continuar sendo colocadas em risco, que são os mais velhos, as pessoas obesas, né? Que são mais o grupo de risco para a doença. Então, se a gente não continuar, né, se isolando, pelo menos na medida do possível, fazendo esse esforço para o isolamento, como é que fica? Com essa flexibilização dessa quarentena? A gente sabe que economicamente estamos enfrentando um grande problema, mas não deveria flexibilizar tanto. O que está acontecendo? Aqui já abriu o comércio, né? O comércio não essencial, uma parte desse comércio ele foi aberto. Algumas lojas já estão abertas, está previsto para abrir academia, shopping já na próxima semana. Sendo que os leitos de UTI ainda estão lotados. Reduziu a procura de atendimento clínico nos ambulatórios, né? Nas unidades de urgência e emergência, de pessoas com sintomas. Reduziu essa busca. Reduziu pela metade depois do lockdown. Agora as UTIs ainda estão cheias. O que mostra, assim, que as pessoas com maior risco de contrair a doença, elas continuam em perigo. Sim. Se essa quarentena for muito flexibilizada. Eu li que agora foi liberado o culto. O culto, missa, religioso, instituições religiosas estão liberadas para fazer culto e missa. Claro, com algumas ressalvas de reduzir a quantidade de cadeiras, ter um intervalo de 2 horas entre uma missa ou culto e outro, para que dê tempo de limpar e tudo. Mas eu particularmente não acho que isso seria necessário nesse momento. Sim. Mari, e aí eu queria
perguntar especificamente números, né? Não sei se você fez esse levantamento para a gente de quais são os números de casos confirmados, de mortes, né? Se há subnotificação, a gente sabe que subnotificação está tendo no Brasil inteiro, mas como é que está isso aí? E eu queria comentar que, assim, eu sinto muita inveja de vocês terem um governador que apresente dados científicos e acredite na ciência, porque aqui em Goiás, apesar do nosso governador ser médico, a gente pulou do primeiro lugar em isolamento social no início da pandemia para o último, e os casos têm aumentado. Tem uma cidade aqui no interior de Goiás que aumentou 740%, porque já estão abrindo tudo, tá abrindo shopping, comércio, tudo, tá vida normal. Então, assim, que bom que vocês têm um governador que tem tomado medidas importantes e acreditado na ciência. E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desses dados, né? Número de casos, número de mortes, subnotificações, enfim. Os dados que você tenha conseguido levantar para a gente. Em relação à subnotificação, eu acho que deve ser uma realidade de muitos estados. Só que aqui o governo realmente ele fez questão de testar o maior número possível de pessoas. Apesar de que chegou um momento em que ele restringiu essa testagem para pacientes internados. Eu não achei que isso foi uma coisa interessante. O paciente ter que internar para poder testar, porque tem muitos pacientes que não precisam internar. Então, esse foi o ponto negativo que eu achei da testagem. Mas eu acho que tiveram muitos testes, houve um esforço governamental para que houvesse muita testagem, apesar de que aconteceu isso, né? Eu, particularmente, levei meu pai, ele não fez o teste lá, eu tive que pagar. Tive que pagar para ele fazer o teste, porque no hospital público só faria o teste nele se ele internasse. Nossa. Falando de números, casos confirmados até o momento, 57.605 aqui no Maranhão. Casos suspeitos, casos confirmados. Nossa, é muito, né? Muito. Qual a população do estado? A população do estado está 7 milhões e uma fração, anotei aqui, peguei dados do IBGE, né? Uma estimativa, porque o último censo foi feito em 2010. Era de 6 milhões 500 mil, agora está 7 milhões, a estimativa é 75.181 do Maranhão. Da Ilha de São Luís, 1 milhão. Só um momento. Da Ilha de São Luís está em torno de 1 milhão a população, né? A quantidade de habitantes. Aqui no Maranhão, a cidade que tem mais casos é a capital, né? Onde tem o maior número de habitantes. Mas tem outras cidades do interior do Maranhão que também têm tido essa curva ascendente de número de casos, que são também cidades populosas, como a Açailândia, Santa Inês e Imperatriz. Então, atualmente, casos ativos no Maranhão, 24.637. Número de recuperados. 31.569, né? Então, desses 57 mil, 31 mil foram recuperados. Casos descartados, 47.954. Agora, número de óbitos, 1.399. Isso de março para cá. Primeiro caso foi o quê? 11 de março? Acredito que sim. De março para cá, já temos 1.399 óbitos. Deu uma reduzida depois do lockdown. Mas eu tenho medo que isso piore devido a essa flexibilização, né? Você passa ali na orla da praia, as pessoas estão na praia, as pessoas estão saindo. Meu Deus! Muita gente sem máscara, as pessoas estão convivendo assim como se o coronavírus já não tivesse mais presente aqui no estado do Maranhão.
Então, o governador falou essa semana que ele está observando, que ele está estudando a flexibilização. Mas se tiver que fazer outro lockdown, ele falou que ele vai fazer. Ufa, que Ele bom, né? vai decretar, se for necessário, né? Então, pelo menos isso conforta um pouco. Mas como hoje eu estava falando, com uma pessoa da minha família, que o problema do Maranhão, na maioria das vezes, é o maranhense. É que as pessoas estão indo para a rua, gente. Eu sei que é muito complicado ficar em casa, né? Eu mesmo tô aqui com a minha irmã, com 2 filhos pequenos. Aí você vê a importância que a escola faz na vida do cidadão. Porque esses meninos passavam o dia inteiro na creche. O dia inteiro eles voltavam para a creche do governo, eles voltavam para casa já com toda a alimentação do dia, já jantados e banhados, no ponto para dormir. Então, assim, a minha irmã tendo que se virar em 3 para dar o que comer para eles, né? Flexibilizando a quarentena, porque o auxílio não é suficiente. Mari, eu vou fazer minha última pergunta, e aí eu aviso para quem está nos assistindo que quem quiser mandar perguntas para a Mari, eu vou deixar os 10 minutinhos finais, eu leio todos os comentários que teve desde o início, e aí eu vou fazer minha última pergunta. Você já começou a citar algumas cidades do interior, né? Você falou que São Luís é o lugar que mais tem casos. E aí você citou a Ceilândia e falou que em algumas cidades do interior. Qual cidade você destacaria, além da Ceilândia, como um lugar que está tendo muito foco de coronavírus? Imperatriz, Imperatriz. Maranhão e Santo Inês. Inclusive, teve até uma coisa que eu não falei. Eu presto serviço como consultora na parte de regulamentação sanitária para distribuidoras de medicamentos. Então, atualmente eu tenho colaborado com uma distribuidora aqui do estado e, assim, tem saído muita coisa. Tem sido vendido muita coisa para o estado, sabe? E eu percebo que os municípios que mais têm saído realmente são a Ceilândia, Santo Inês, Imperatriz, Pinheiro e São Luís, né? Mari, eu vou ler aqui os comentários. No Facebook não tem nenhum comentário. Vou ler desde o comecinho o que as pessoas Mari, foram mandando. eu queria só um minutinho rápido, porque eu queria destacar uma coisa. A faixa etária das pessoas aqui no Maranhão que tem contraído o coronavírus, né? Que foi assim pontual, foi diferente do que a gente costumava observar até nos outros países, nos outros estados. Aqui no Maranhão, a faixa etária que mais contraiu o Covid-19 foi entre os 30 e 50 anos de idade. Ué? Sendo que é uma doença que estava se mostrando mais frequente na população idosa, né? Acima dos 70 anos. Porém, aqui no Maranhão se comportou de uma forma diferente. A população mais infectada foi entre os 30 e 50 anos de idade. E quais são as hipóteses de explicações para isso? Aí, pensando aqui, eu imagino que o idoso aqui no estado, ele até tem se isolado, né? Mas os jovens não. Os jovens estão indo para a rua, os jovens estão achando que coronavírus é uma gripezinha. É uma gripezinha. Aham. Mari, vou ler aqui os comentários, tá bom? Tá. E aí eu leio todos e você responde todos junto no final, pode ser assim? Ah, pode ser, tomara que eu lembre. Não é melhor ir respondendo? Você que sabe. Tá. Você pode ler tudo, aí eu vou responder tudo no final. Beleza. Você citou o Marco Aurélio, ele tá aqui assistindo. Pois é, em Portugal. Um abraço. O Gerson Cavalcante mandou um joinha. Anielson Costa falou orgulho. Obrigada. Rainha acessível.
Ah, Marcelo obrigada. Mendes, Marcelo Mendes mandou um coraçãozinho. Geise Soares também. Laudelina Almeida. Laudelina Almeida pediu para falar dele. O Milton Cássio está dizendo o Maranhão sendo bem representado. Que bom. Laudelina Almeida, a Mariana Serra foi minha aluna, minha discípula. Acabando com a farsa da cloroquina. Publiquei hoje um estudo meu, fiz doutorado na Argentina. São todas as Boa. mensagens do Laudelino. Ah, ele é químico, né? Fez doutorado na Argentina. Ele é um químico, para mim, foi o meu melhor professor, particularmente. Assim, não é só porque ele está na live, não, ele sabe disso. O E Jonathan. devo muito a ele ter feito farmácia. Que legal. O Jonathan Santos fala, porém, todos os nossos mortos estão sendo testados, diferente de alguns estados que não estão testando e sendo registrado como pneumonia ou síndrome respiratória, como, por exemplo, Minas, não sei como está Goiás. Ah, é verdade. Aqui, como eu falei, a questão da subnotificação aqui. Lógico, deve ter, mas não é algo assim que chama tanta atenção comparado a outros lugares, né? Porque muitos estados, o que acontece? Não tem tantos casos porque são subnotificados. E aqui o governo Exato. realmente fez esse esforço em testar ao máximo a população. É o Comprou caso muitas. de Minas, Paraná, alguns estados estão assim, né? As pessoas não estão morrendo de Covid, estão morrendo de síndrome respiratória aguda. Sim, exatamente, que é um diagnóstico geral para doenças respiratórias. É um laudo, na verdade, geral, né? A Adri B. Serra fala, minha mana linda. Ah, irmã não Marcelo vale. Mendes, muito orgulho. Tásia fala, lindas. Louque Muniz, beijos, minha sobrinha, você é 10. Marcelo Mendes, parabéns, minha irmã, muito orgulhoso de você. Mari, não teve perguntas. Meu Deus, eu acho que é Nós tão temos, pouco tempo para falar de um assunto tão extenso, né? nós temos Que 10 é o minutos, coronavírus. então eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedindo, te agradecendo muito por ter participado, e aí eu deixo esses 10 minutinhos para você falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira falar. E eu imagino que você, como farmacêutico, tenha muita coisa para nos trazer de informação. Então, fica com esses 10 minutinhos para você falar livremente sobre o tema, apesar de que não teve perguntas, mas para esclarecer um pouco de algumas dúvidas que muita gente tem nesse período, né? Ah, sim. E conversar com uma pessoa da área é um privilégio muito grande. Então, por favor, fique com esses 10 minutinhos para você. Obrigada, Marcelo Mari. Mendes, papai está assistindo e desejando parabéns também. Olha, seu pai. Obrigada, obrigada. Eu queria agradecer, primeiramente, todo mundo que assistiu a live, né? Não me fizeram perguntas, mas obrigada por terem acompanhado. Agradecer também o convite, o seu convite, é, a confiança. E eu acho que você me fez uma pergunta que acabou passando, eu não respondi, sobre a compra dos respiradores, né? Foi mesmo. Então, assim, foi bem noticiado, passou bastante aí nos jornais, na mídia, que o Flávio Dino, ele passou na frente de Trump e Bolsonaro e Eu conseguiu achei o máximo. adquirir. Então, assim, pleno, conseguiu adquirir, comprar 107 respiradores para 107 leitos de UTI. Então, como foi isso? Ele já havia tentado comprar outras 3 vezes. Primeiro, ele tinha feito uma reserva de respirador na China. Aí o Trump, ele, tanto o governo lá dos Estados Unidos quanto da Alemanha, eles pagaram a mais para os chineses para ficar com a reserva que era do Maranhão de respirador. E os chineses se venderam, né? E aí depois houve uma outra tentativa de compra de respirador e mais de 200 mil máscaras, mas o governo federal barrou essa conta porque ele que queria distribuir, que queria montar as estratégias de distribuição, né? E aí o Flávio Dino, ele conseguiu fazer essa compra,
Mas o grande salto dele foi ter bolado uma estratégia de transporte diferente. Então, ele transportou esses respiradores Gênio. por uma rota não usual, que é a rota da Etiópia. Então, ele parou em São Paulo, mas ele veio rapidamente para o Maranhão. Então, ele conseguiu adquirir. E outro governador lá do Pará também tem feito algo parecido, né? Eles têm um transporte que vai direto para o Pará, de material, de compra de material, de respirador. Então, eu achei isso, assim, que ele foi muito raçudo mesmo, assim. Peitou Sim, mesmo e fez isso para a população maranhense. Achei muito, muito bacana da parte dele. Estou muito muito bom. elogiada. Bom, E, Mari, enfim, era isso que eu queria esclarecer. Espero ter contribuído. Se você tiver muito. alguma pergunta, Mari, e ainda eu tiver tempo para responder, fique à vontade. O Instagram fecha quando dá 1 hora, né, de Tá. live. Tem 8 minutos. Bom, vou te fazer uma pergunta Você muito pode fazer. clássica de leiga para uma farmacêutica. E a pergunta que um monte de gente tem feito e tem aparecido nos jornais. Quais são as nossas perspectivas de ter uma vacina? Fala pra mim que é logo. Eu sei que não. Olha, de repente, um ano, né? Um ano por aí, talvez, saia essa vacina. Tem muita gente empenhada, Ô, Mari, e aí, enquanto não sai estudando. a vacina, a única coisa que a gente tem que fazer é ficar em isolamento social. Então quer dizer que, assim, 2020 realmente inteira a gente vai ter que ficar dentro de casa? Então, aí a quarentena, de fato, ela vai ter que ser flexibilizada, né? E observando o que vai acontecer, o que vai acontecer. Infelizmente, a gente ainda vai conviver com o coronavírus ainda um tempo, até realmente sair essa vacina. Então, eu acho que o isolamento é uma coisa que a gente vai ter que estar andando de máscara nas ruas, vamos ter que nos policiar realmente para sair, né? Eu Uhum. acho que é isso. Agora, a medicação, não temos também ainda nada voltado para a cura do coronavírus. Tem alguns medicamentos sendo testados, alguns antivirais mesmo, em fase de teste. A hidroxicloroquina, né? Toda aquela confusão, artigo que dizia que fazia efeito, esse artigo ele foi retratado, os dados eles foram manipulados, foi até retirado da revista. Uhum. Tem uma Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qual a segurança de quem tá com IgG positivo? Podemos seguir tranquilos? IgG? Que é isso? IgG positivo é o anticorpo anti o vírus, né? O anticorpo que nós produzimos, uma vez infectados, a doença ela tem duas fases. Uma de produção de anticorpo IgM, que é menos específico no combate do vírus, que é no início da doença, e uma outra fase de produção de anticorpo IgG, que é um anticorpo mais específico contra o coronavírus, que ele só vai ser produzido ali pelo 12º dia da doença, vai começar a ser produzido. Uma vez o IgG positivo, que é o sonho de todo mundo, ter IgG positivo, que representa a defesa contra o vírus, você está protegido do vírus. Você não vai, até hoje, né? Não tem casos de reinfecção. Não se sabe por quanto tempo, né? Mas você está protegido com IgG positivo. Pegou uma vez IgG positivo, você está protegido. Só que você ainda é capaz de transmitir para outras pessoas. Ah, Através do é? contato, né? Através do contato, do aperto de mão. Porque o vírus, ele fica na superfície, nas mãos. Então, assim, você está protegido de pegar, mas você nada garante que você não vai ser um veículo para que outras pessoas peguem, um veículo de transmissão. Sim. Então, o chato é isso, que mesmo curado, você pode ser um veículo de transmissão para pessoas que não pegaram.
mas pela questão mesmo do contato, né? Do contato. Bom, então, sem perspectiva da gente voltar para Chapada tão cedo, né, Mai? Nossa, eu queria muito ir. Festival de Cultura, ia ser agora Sim, em tá dando um julho. ano que a gente esteve lá, né? Ia ser agora em julho, não vamos. Mari, muito obrigada mesmo. Foi ótimo conversar com você, foi ótimo conhecer, mesmo que virtualmente, o Maranhão. Espero que em 2022, né, pela sua perspectiva, eu possa ir até o seu estado e aí você, por favor, faça toda essa guia turística para a gente, menos a caminhada de 3 dias. Não, mas eu acho que, assim, a gente ainda vai conviver com o coronavírus, mas essa questão de viagens e tudo vai reduzir o número de casos, né? O número de casos, ele já tem, por exemplo, aqui no Maranhão, ele tem caído realmente, já caiu pela metade, segundo os últimos dados, né? Está reduzindo a procura na urgência e emergência. Então, apesar de conviver, se policiando, mas de repente vai acontecer a flexibilização a algum momento. As pessoas precisam estar em sociedade. É uma questão muito complexa. É muito difícil de afirmar isso. Sim. Mari, obrigada, viu? Um beijo. Beijo todo mundo. Obrigada quem assistiu. Amanhã a gente não tem Entrefala e na segunda-feira a gente volta com Entrefala Covid nos estados, falando dessa vez sobre Alagoas. Beijo, Mari. Obrigada, Obrigada. meu amor. Espero te ver em breve. Sim. Tchau.